17 horas, vamos começar mais uma vez aqui para conversarmos sobre assuntos relacionados, assuntos atuais relacionados à música, musicoterapia. Para quem não me conhece, eu sou a professora Teresa Raquel, eu sou professora do curso de graduação em musicoterapia da UFG e sou musicoterapeuta de formação de graduação. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre... Começa, como sempre, com uma pergunta. A música pode minimizar os efeitos colaterais emocionais relacionados ao Covid-19? Essa é a pergunta que nós vamos tentar responder e juntos nós podemos responder. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar nos comentários as dúvidas que vocês tiverem. Depois nós vamos procurar responder, mas... fica aí a dica, se vocês quiserem. E vamos lá. A pergunta é: vocês acham que a música pode minimizar esses efeitos colaterais emocionais relacionados ao Covid-19? Antes de nós começarmos a falar exatamente sobre o tema, descrever aspectos teóricos e informações que nós temos, eu gostaria de fazer uma live assim mais interativa. Vamos lá, vocês topam? Quem topa aí, dá uma acenada. Olá. A minha pergunta, na verdade, eu queria que vocês refletissem um pouco para dizer, vocês podem até colocar aí nos comentários, se vocês já ouviram alguém reclamar alguma coisa de cunho emocional durante esse período de Covid, de contágio, de disseminação, de mortes, vocês já ouviram? Vamos lá, tô esperando, eu quero fazer essa live bem interativa. Alguém já ouviu falar que não aguenta mais ficar em casa, que tá ansioso, que tá agitado? Alguém já ouviu falar que tá triste por ficar em casa? Alguém já ouviu falar que tá comendo demais porque não para de ficar? Ansiedade, depressão, quer dizer, eu acho que todos nós já ouvimos alguém falar. O tempo todo as pessoas com ansiedade, pânico, desespero. E realmente é um momento extremamente complexo, um momento que esses sentimentos, eles vêm e vêm, muitas vezes nós não sabemos lidar com eles, ou às vezes muitos dos nossos familiares não sabem lidar com eles. E é exatamente sobre isso que eu quero falar, porque o tempo inteiro nos noticiários ouve-se muito falar das mortes, dos contágios, do cansaço físico, ouve muito falar de pesquisas para desenvolver os anticorpos e tentar encontrar um medicamento para curar. Então, mas raramente a gente ouve alguém falar sobre os efeitos emocionais, os efeitos colaterais emocionais. E eu acho que eles não tenho certeza, assim como vocês, nós sabemos que muitas vezes esses temas devem ser alertados, nós temos que ter conhecimento. Nós temos aqui um psicólogo, o Mauro, que está falando sobre um grupo de aconselhamento, e é legal, eu tenho visto que os psicólogos têm se mobilizado nesse sentido de fazer esses atendimentos online para pessoas, dando suporte, atendimentos gratuitos, e é realmente uma ajuda muito grande. Mas por que não nós musicoterapeutas não começarmos com esse trabalho voluntário de dar suporte para as pessoas que estão necessitando, então, de falar sobre essas questões emocionais. Então, a pergunta a música pode minimizar os efeitos colaterais emocionais do Covid? E aí eu pergunto, se a gente fosse fazer uma lista de efeitos colaterais, seria talvez o primeiro ponto para nós começarmos a trabalhar. Mas aí, pensando nisso, eu trouxe aqui para vocês, talvez vocês já saibam, mas uma informação
que em 20 de março desse ano, 2020, a Organização Mundial de Saúde, preocupada com a saúde mental e estresse da população de uma maneira geral, resolveu fazer, por meio do Departamento de Saúde Mental, apresentar um documento com considerações sobre saúde mental durante o período do Covid-19. E é exatamente para oferecer o suporte durante o surto e traz algumas recomendações e que eu vou falar rapidamente sobre cada uma delas, porque a Organização Mundial de Saúde nesse documento divide em 6 categorias. A saúde mental da população geral, a saúde mental do profissional da área da saúde, a saúde mental dos chefes de serviços e gestores de unidades de saúde, a saúde de crianças, de cuidadores de idosos e pessoas em isolamento. Então, vocês podem, nós podemos falar sobre cada uma delas e, de maneira geral, o que eu observei nesse documento é que a maior preocupação da Organização Mundial de Saúde é exatamente no que diz respeito à ansiedade, à angústia e ao estresse. Isso está presente nas 6 categorias. Tá? Na população geral, recomenda que se procure distrair com atividades prazerosas para diminuir o nível de ansiedade, o nível de estresse. E aí eles orientam para leitura, jogos, atividades, brincadeiras, de uma forma, e evitar ouvir, então, os noticiários o tempo inteiro. Porque se nós ficarmos conectados, nós temos informações a cada segundo e acaba aumentando o nível de ansiedade. Então, uma das coisas foi recomendada você escolhe um horário do dia para você se informar, porque essa informação é necessária exatamente para você poder tomar as providências de resguardo necessários para evitar a contaminação. Agora, quanto aos profissionais da área de saúde, é um caso preocupante, porque nós estamos aqui, estamos fazendo a nossa parte, ficar em casa, né? Tem pessoas que já estão trabalhando no sentido de home office, muitos conseguem, muitos ainda não conseguem, a gente sabe disso, mas os profissionais de saúde, eles estão lidando ali no dia a dia, corpo a corpo, com as pessoas que estão contaminadas, com as pessoas que têm apresentado sintomas, e como é uma doença nova, que é nova para todos, ainda não se tem a cura, não se sabe como curar, e os casos só vão avolumando, eu fico imaginando como que fica a cabeça desses profissionais cuidando dessas pessoas, nessa incerteza, nesse mar de incertezas. Então, nós temos aqui os profissionais da área de saúde, que a Organização Mundial de Saúde coloca alguns aspectos bastante interessantes. Primeiro, além do cansaço físico, que é principalmente nesses países como a Itália, na Espanha, que o número de contaminados é muito grande, eles estão trabalhando de maneira sobre-humana. São Paulo, Rio de Janeiro, de maneira sobre-humana. Nós temos aqui em Goiás poucos casos, ainda não está nesse volume todo, mas nós temos vários estados, Salvador também, vários estados no nosso país que a demanda é muito grande. Então, esses profissionais, eles lidam, além das incertezas, lidam com cansaço físico, com o estresse de acudir as pessoas que vão chegando. Eu vi uma reportagem que tem a alocação de ajuda, que é até uma questão de bioética, no caso de tantas pessoas não conseguem a assistência todas, às vezes eles têm que lidar com qual pessoa eu vou
deixar sobreviver e qual pessoa eu não tenho condições de deixar. Então, eles entram nesse processo de selecionar as pessoas que vão receber atendimentos. E isso é uma angústia muito grande, o nível de angústia é muito grande. Então, além disso, né, a ansiedade, estresse, muitas pessoas choram, tem pessoas que já apresentam sinais de depressão, tristeza profunda, eles precisam aprender ou precisam aprender a lidar com o enfrentamento, a desenvolver estratégias de enfrentamento, e muitas vezes não tem tempo para isso, porque eles ficam o tempo inteiro envolvidos com curar o outro, mas na verdade eu só posso tratar bem o outro se eu estiver bem. E nós precisamos estar atentos, nós que estamos em casa, que somos profissionais da área da saúde, nós podemos, às vezes, oferecer ajuda, orientar, conversar, abrir espaço para ajudar esses profissionais. Os chefes de serviço, gestores de unidade de saúde também têm passado por dificuldades, têm que montar estratégia. Agora mesmo hoje teve uma reunião no Hospital das Clínicas aqui em Goiânia para montar as estratégias de força-tarefa, que é exatamente se preparar, porque os casos têm dobrado a cada 2 dias, para eles se prepararem para fazer os atendimentos e receber esses pacientes, né? Quanto às orientações, as considerações feitas aos cuidadores das crianças, é que hoje, com a quarentena, as crianças passam muito tempo dentro de casa e muitas vezes elas ficam irritadas, e a questão mais complicada ainda é que as crianças muitas vezes não sabem expressar seus próprios sentimentos. Então, o que eles recomendam é que os pais passem a maior parte do tempo com essas crianças e também propiciem atividades de brincadeira, jogos, para ocupar o tempo dessas crianças, mas também abrir espaço para que elas possam falar dos seus sentimentos em relação ao Covid-19. E uma das coisas que eles recomendam é que os pais conversem abertamente, claro, numa linguagem específica para a idade de cada criança, mas que conversem abertamente de maneira muito clara para ajudar, inclusive, essas crianças a demonstrar os seus sentimentos. Em relação aos idosos, também é uma preocupação, porque os idosos acabam ficando mudando, alterando comportamento, às vezes tem idosos demenciados que ficam mais agitados ou ficam mais apáticos, tem distúrbios de sono, alterações do sono, ficam irritados, ou seja, são muitas coisas, medo, angústia, agitação, e a ansiedade aumenta a vontade de comer, as pessoas estão preocupadas. Eu estava em um grupo e aí fizeram uma enquete, você já engordou depois que você começou o período de quarentena? Quer dizer, há uma preocupação, sim, porque a pessoa fica e às vezes não consegue encontrar estratégias para lidar com esse tempo, digamos que muitas vezes ocioso ou de outras atividades que as pessoas não estão acostumadas a fazer, e isso são coisas bastante importantes para se discutir. E então nós temos aqui essas categorias que foram colocadas nesse documento, e aí a partir disso, só para a gente lembrar quais são os principais sintomas decorrentes desse período de quarentena, que é ansiedade, angústia, depressão, compulsão alimentar, agitação, apatia, medo, distúrbio do sono, irritabilidade, estratégia de enfrentamento. Eu recebi hoje uma mensagem de uma pessoa, de um componente da Marinha Brasileira que atuou há muito tempo, e ele trouxe uma experiência que tinha, na época, um treinamento que é ficar 30 dias full time em alto mar, e nesses 30 dias, a partir do 15º dia, normalmente eles começavam a perceber que muitos oficiais ficavam irritados, começaram a brigar muito mais uns com os outros, né, porque
tem que conviver muito próximo e já ficam irritados, começam a descontar no outro. E ele falou, inclusive, que ele presenciou caso de suicídio nesses treinamentos de 30 dias. Agora imagina, nós estamos aqui num período de quarentena, nós não sabemos quando isso vai terminar ou quando vai amenizar. É claro que nós todos estamos torcendo para que isso passe logo e que seja resolvido logo, mas nós não temos ou não existe controle sobre isso ainda. Os casos ainda continuam aumentando e desenfreadamente a gente não sabe quando que isso vai terminar. Existem previsões, tanto é que a previsão do pico, né, final de abril, no mês de abril. Então nós estamos de fato passando por um momento muito complicado. Enfim, aí o que eu trago aqui a música pode trazer benefício? Eu vou responder. Mas eu não vou responder não. O que você acha? Vão lá, interativos. O que vocês acham? Quem está online responde para mim. Na sua opinião, a música pode minimizar os efeitos emocionais do Covid-19? Responde para mim, deixa eu ver quantas pessoas acham que sim e quantas que não. E aí, vamos interagir? Quem acha que sim, sim. Quem acha que não, não. Com certeza, pode sim. Olha lá. A Leti diz que sim. A GMT diz que sim. A Gilda diz que sim. Lelê diz que sim. Marcelo diz que sim. A Nancy diz que sim. Esse Big Sintonia fala que com certeza, sim, com certeza. E eu vou falar que não. Não é sem dúvida. Na verdade, como nós vimos aqui, o senso comum, vocês estão respondendo como o senso comum poderia responder. Sim, mas eu vou falar que nem sempre. Nem sempre a música pode trazer benefício. Nem sempre a música pode ajudar. Verdade, nem sempre. Vamos lá, então. A maioria dos estudos que nós temos, ele tem muitos estudos relacionados à música, estresse, depressão, ansiedade. Eles realmente mostram efeitos positivos, diminuição de estresse, diminuição dos hormônios, do cortisol, da dopamina, serotonina, enfim. Mas existem alguns casos que não. E aí eu vou trazer para vocês. Enfim, eu li um artigo aqui que foi publicado em março de 2020, tá? Em março de 2020, agora, recentemente, nesse mês. E foi uma pesquisa feita por Harley e colaboradores sobre a música diminuindo o nível de estresse de profissionais da área da saúde. Eu achei bastante pertinente esse autor, esse pesquisador, ele tem muitos artigos publicados, são muitos artigos bastante interessantes. Esse artigo, na verdade, ele não tem um nível de evidência ainda considerável, porque foi um estudo piloto. Ele seguiu todos os procedimentos à risca, metodológicos, mas como o N foi pequeno, de fato ele foi construído para ser um estudo piloto, mas ele trouxe alguns dados bastante interessantes. Vou falar um pouquinho da metodologia desse trabalho, que a partir do que eles fizeram pode ser uma sugestão para nós trabalharmos também como musicoterapeutas, tá? Ele fez um estudo randomizado, mesmo sendo um estudo piloto, foi um estudo randomizado, ou seja, tem um grupo experimental, um grupo controle, e as pessoas fazem um sorteio para entrada nos grupos, para quem não sabe que é randomizado, tá? Enfim, no grupo experimental, ele pediu aos participantes que fizessem uma lista de músicas que causassem bem-estar. Então, veja bem. Ele pediu para elegerem músicas que causassem bem-estar.
eu vou passar para vocês, depois quem quiser, esse artigo eu posso encaminhar para vocês, é só deixar o e-mail de vocês nos comentários que eu encaminho o artigo e encaminho o documento da Organização Mundial de Saúde e aproveito também quem não tem o documento que a UBAN acabou de publicar sobre sessões de musicoterapia online. Quem quiser pode deixar o e-mail aí nos comentários que eu encaminho para vocês, tá bom? Mas aí, voltando. Só deixar, não esquece de deixar o e-mail não, tá legal? Voltando, o autor, ele pediu então para que o grupo experimental, os componentes do grupo experimental fizessem uma lista de músicas que promovessem bem-estar, ok? E alguns que quando eles não conseguiam completar a lista, essa lista tinha a ajuda de um musicoterapeuta. Então, teve um musicoterapeuta nessa equipe de trabalho. E esse musicoterapeuta, o que ele fazia? Ele fazia uma avaliação das músicas já selecionadas por aquele indivíduo e pegava umas outras com aspectos bem semelhantes, apresentava para o indivíduo e ele, se ele concordar ou não com a seleção daquela música. Enfim, todos completaram suas listas com músicas que promovessem bem-estar. Ótimo. Então, eles levaram essa playlist para casa e durante 2 semanas eles ouviam por 20 minutos por dia, eles ouviam essa playlist, ok? O grupo controle, eu não vou entrar em detalhes, que ele fez um experimento, enfim, o que eu quero trazer para vocês aqui é outra coisa. Eles observaram ao final que os dois experimentos, tanto a playlist que foi criada por inteligência artificial, com algoritmos e tudo, depois quem quiser vai ler o artigo, e a playlist com músicas de preferência, eles verificaram que, em termos de nível de prazer, o grupo que escolheu a música, ele teve uma maior resposta, foi melhor em relação ao outro grupo controle. Mas em termos de diminuição do estresse, foram iguais. Então, nós temos aqui 2 situações. Nós temos as situações, e existem vários artigos, falando sobre o uso de música familiar que promove bem-estar e que todas elas trazem benefício, todas elas têm efeito terapêutico nesse caso. E nós estamos falando de parâmetros musicais que podem interferir no sistema neurofisiológico. Então, nós temos aqui 2 situações. Situação em que eu utilizo música familiar e uma situação em que os parâmetros musicais já padronizados, eles podem fazer alteração no sistema neurofisiológico, ok? Vamos, então, esquecer a música dos algoritmos e vamos pensar como que nós podemos trabalhar com a música familiar. Ok, então você pode usar atividades musicais com músicas familiares, é uma sugestão que eu estou fazendo, tá? Usar atividades musicais com músicas familiares e que músicas que gerem bem-estar. Agora, quais são as músicas que geram bem-estar? É uma pergunta, você sabe? Provavelmente sim, porque você, se for musicoterapeuta, você sabe da sua identidade sonora, certo? Agora, se as pessoas elas não param para pensar sobre isso, uma orientação que pode ser feita é: quando você fizer uma lista de músicas e escutar essa música, observe, fique atento exatamente em que tipo de sentimento essa música evoca. Aí sim você vai saber se a música causa bem-estar ou mal-estar. Muito embora muitas músicas elas podem trazer bem-estar em um determinado momento da sua vida e em outro determinado momento elas podem não fazer bem, ok? Existe música que você fica muito bem, muito alegre e por associações negativas, em outro determinado momento aquela mesma música que te deixava alegre vai te deixar triste. Nós não estamos falando sobre isso já é uma questão mais complexa, mas vamos falar daquela música nesse momento em que você sente bem.
Aí, então, nós temos atividade com música familiar que te cause bem-estar. Ótimo! Então, orientar a pessoa, quando fizer a seleção da música, ela observe que tipo de sentimento naquele momento aquela música está provocando, certo? Se for música que traz algum sentimento ruim, evite ouvir, procure ouvir as músicas que te fazem bem. Agora, nós estamos falando de atividade num ambiente de quarentena em que existem pessoas no mesmo ambiente e que podem ter gostos diferentes. Então, cuidado, não seja egoísta de selecionar a sua lista e querer que as pessoas comecem a escutar a sua música e pronto, enfiar água lá abaixo. É igual o vizinho que escuta música, você não tá afim de escutar música e você é obrigado a escutar. Agora não, calma lá, você tá num ambiente de quarentena em que é importante você ficar atento aos gostos musicais e de maneira que sejam músicas que agradem a todos para que possa fazer essas atividades, ok? Isso é um ponto importante, porque a música, ela pode diminuir o nível de ansiedade. A música que traz bem-estar, que promove bem-estar, ela diminui o nível de ansiedade, ela diminui o nível de estresse e com isso outras coisas que estão agregadas podem minimizar, inclusive a compulsão alimentar, inclusive a alteração do sono, que pode melhorar. Existem trabalhos mostrando que música pode melhorar o sono, existem trabalhos mostrando que música pode melhorar a compulsão alimentar. Ou seja, nesse período, a atividade musical de músicas familiares e prazerosas pode ser uma opção. Agora, como fazer atividade? Todo dia você vai escutar música? É chato, não é? Todo dia você vai pôr gente para escutar música? Não, existem outras possibilidades. Você pode ouvir música, você pode recriar música, como coloca e canta junto. Você pode fazer música ao vivo, tocar instrumentos, improvisar instrumentos de percussão e fazer atividades interativas de jogos musicais. Eu tô aqui, a Rosângela tá aqui, é a expert em jogos musicais. Depois vocês podem falar com ela. Ô, Rosângela, vocês podem pedir dicas para ela. Ela é professora de educação musical e tem infinidades de atividades, é super legal, né? Então, isso é importante. Então, jogos musicais, audição musical, cantar, tocar, dançar, movimentar, quer dizer, muita coisa você pode fazer com música, mas de maneira consciente, porque um período, eu vou usar uma palavra que quase ninguém usa, mas nós estamos num período periclitante. E nesse período periclitante, a gente tem que ter cuidado, inclusive, para selecionar um repertório musical adequado, ok? Existem trabalhos mostrando que aumenta o nível, diminui o nível de hormônio do estresse, diminui, tem influência no sistema simpático, parasimpático. Agora, você tem que ter consciência e cuidado para selecionar o seu repertório musical. Vamos lá? Da mesma forma que existem trabalhos mostrando benefícios, também tem trabalhos mostrando malefícios com a música, tá? É claro que a maioria faz bem, mas existem alguns casos que a música faz mal. Existem casos que a música aumenta o nível de ansiedade. Existem casos, a Rosângela já apareceu, olha lá. Existem casos que a música aumenta o nível de ansiedade. Existem casos que deixa a pessoa mais triste. Existem casos que aumenta a frequência cardíaca. Existem casos de música que aumenta a pressão arterial. Existem casos que provoca fadiga física no indivíduo, fadiga cognitiva e fadiga emocional. Então, nós lidamos também com elementos musicais, com parâmetros musicais que podem afetar o indivíduo de maneira negativa. Ok? Então, nós
estamos musicoterapeutas, nós podemos fazer orientações. Se você precisa lidar com alguma dificuldade, que você precisa criar estratégias de enfrentamento e precisa de uma orientação de um musicoterapeuta, mesmo que não seja terapia, musicoterapia, eu acredito que a Associação Goiana de Musicoterapia, que está aqui com a gente, e outras associações do Brasil que estão vinculadas à União Brasileira das Associações de Musicoterapia, podem indicar profissionais qualificados para oferecer esse suporte, essas orientações, ok? Então, veja bem, não arrisque com música, faça a coisa de maneira muito consciente. Teve dúvida? Consulte um musicoterapeuta. Teve dúvida em selecionar um repertório? Consulte um musicoterapeuta. Existem vários musicoterapeutas que podem fazer orientações. Existe um papel do musicoterapeuta chamado consultoria. Isso é previsto nas atividades do musicoterapeuta. Então, se alguém tiver interesse, que não for musicoterapeuta, aqui ó, do Pará está aqui, a associação, e existem várias associações no Brasil, procurem, é muito fácil achar um site, não vá em qualquer profissional que você não seja recomendado. Então, não há lugar melhor para se procurar um profissional habilitado do que as associações. Então, a associação não vai te cobrar nada para indicar um profissional, absolutamente nada. Então, vamos fazer a coisa certa, tá? Ainda sobre aspectos negativos da música, eu trago para vocês, eu finalizei uma pesquisa agora recentemente que nós fizemos aplicando estímulos musicais. É uma pesquisa feita com animais e nós aplicamos estímulos musicais semelhantes ao sinal sonoro do nervo parasimpático. E esse trabalho nos mostrou que aumentou o nível de estresse dos animais. Aí, mais um motivo para falar para vocês que, além da melodia, que normalmente as pessoas olham a melodia, se faz bem, se não faz, existem outros parâmetros musicais, e essa pesquisa foi feita apenas com ritmo, só fez o deslocamento de ritmos, e de métrica e de pulso, e só isso já causou quase imperceptível a diferença de um estímulo e de outro. Nós fizemos 2 estímulos diferentes, quase imperceptível, e aí houve diferença nos grupos de estímulo 1 e estímulo 2, é impressionante. Então, parâmetros musicais, independente da melodia, que também é um parâmetro musical, mas assim, outros parâmetros que normalmente nós não atentamos para eles exercem influências muito significativas no nosso corpo, no nosso sistema endócrino, nosso sistema, enfim, no sistema neurofisiológico de uma maneira geral. Tá? Eu coloco aqui para vocês, então, já para finalizar, sobre essa preocupação. A música pode minimizar os efeitos emocionais? Às vezes, na maioria das vezes, sim. Então, só para a gente concluir, fazer um levantamento dos pontos principais. Ela, na maioria das vezes, ela faz bem, mas existem casos em que ela não faz e promove efeitos negativos. Existem várias atividades musicais, com jogos musicais, que você pode usar, que não são musicoterapêuticos, que é diferente, tá? E você pode usar essas atividades musicais que têm efeito terapêutico, claro que tem, mas não é musicoterapêutico. A gente pode fazer uma outra live para falar essas diferenças, tá? E aí, mas agora não dá tempo, senão fica cansativo, então vamos ficar aqui. Mas, então você pode selecionar um repertório bom, que agrade a todos. Você pode selecionar
atividades interessantes, usando músicas, cantando, dançando, fazendo movimento, expressões corporais, faciais, jogos musicais. A Rosângela está aqui, já se disponibilizou a dar sugestões, né? A gente pode até pedir para ela fazer uma live para nós, dando essas sugestões. E os efeitos adversos, né? Os efeitos adversos a gente tem que ficar atento. Tendo dúvida, procure um musicoterapeuta, faça uma consulta com um musicoterapeuta para te ajudar. E, finalmente, vamos torcer para que essa situação ela seja resolvida o mais rápido possível. Estamos aqui. Mais uma vez, eu quero falar para vocês, quem quiser os materiais, deixe o e-mail nos comentários que a gente envia por e-mail, os artigos que eu falei. Mais uma vez, eu quero falar para vocês, se quiserem sugerir outros temas para a gente falar, podem deixar nos comentários também, temas que vocês acham legal de fazermos, de falarmos, de discutirmos. Estou disposta e tenho disponibilidade para fazer, de estar aqui outras vezes com vocês, tá? Se vocês tiverem as dúvidas, podem colocar. E, mais uma vez, eu quero agradecer a todos por estar aqui, muito legal. Eu gosto de rever os amigos, nem que seja pelos nomes aqui, mas é bom, dá saudade de encontrar vocês, aquelas pessoas que eu conheço. Para as pessoas que eu não conheço ainda, um prazer muito grande recebê-los aqui. Deixar para vocês que em breve o Neuromusculoterapia vai lançar cursos online gratuitos nesse momento para falar de algumas coisas também interessantes que podem ser úteis para vocês trabalharem com pacientes online ou de algumas formas. Muito obrigada a todos e até um próximo dia. Aguardo sugestões de vocês aí para outros assuntos e aguardo também as sugestões e os e-mails de vocês para que vocês recebam o material. Um beijo grande. E até breve. Beijos, beijos, beijos.